Já está? Obrigado. Pedro, já está? Não, vou deixar você deixar bem. Depois dás aí um toquezinho. Espera, ainda não. Depois me deu. É assim, já contava. Sim, é só boa noite a todos, meus senhores. Agradeço a vossa presença. Vamos dar início aqui à cerimónia de inauguração da primeira série dos treinadores de futebol do Distrito de Alegre. Vou passar aqui um vídeo que já foi mostrado na gala do treinador, que é, digamos, que fazer um balanço daquilo que foram os 10 anos do núcleo de treinadores de futebol do Distrito de Alegre. Não, espera.
Chamaria agora aqui para o meu lado o Sr. Vereador do município de Ponte Soura, Eugênio Alves, o Sr. Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, José Pereira, e o Sr. Presidente da Associação de Futebol também, o Professor Nuno Silva. Vamos naturalmente aqui fazer algumas considerações. Vou passar a palavra ao anfitrião, o Sr. Vereador do município de Ponte Soura, Eugênio Alves. Muito boa noite a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui nesta inauguração. Para Ponte Soura, para o município, para a cidade é um orgulho poder ter sido escolhida como a cidade sede do voto da nossa sede, a sede de plenagem. Porquê? Porque é um bocado o reconhecimento daquilo que tem sido a aposta destes últimos executivos no desporto. Ponte Soura já é reconhecidamente uma cidade desportiva e faz todo sentido que no panorama do distrito de Porto Alegre a sede do núcleo de treinadores possa ser em Ponte Soura. Portanto, agradeço imenso a vossa escolha. Quero que se sintam em casa, que se sintam felizes, que venham cá muitas vezes, que continuem com o excelente trabalho, com a vossa dinâmica, porque isto, no nosso distrito nós muito facilmente podíamos desistir, porque toda a gente diz que é um distrito do interior, votado ao abandono, está em desertificação, cada vez tem menos praticantes em todas as modalidades, cada vez há menos crianças a nascer, etc, etc. Nós podíamos todos desistir e deixar que as coisas andassem, mas felizmente há pessoas como vocês que trabalham em prol da comunidade, do desporto, em fazer crescer por cima no papel de treinadores muitos vós com crianças. É fundamental que passem para eles os valores do desporto, sobretudo a ética, que ainda há pouco tempo tivemos a oportunidade de, num fórum aqui em Ponte Soura, aprender com dois monstros sagrados dessa disciplina. E era isso que eu vos queria dizer. Portanto, em nome do município, sintam-se em casa, sejam bem-vindos a Ponte Soura e venham cá muitas vezes. Passarei agora a palavra ao Presidente da Associação de Futebol Porto, o professor Nuno Silva. Ora, muito boa noite a todos também. Quero felicitar o núcleo de treinadores, na pessoa do Manuel Leizão, que é o Presidente, o facto de estar aqui hoje em Ponte Soura a inaugurar a sua sede, um espaço que faltava para este próprio núcleo poder explanar melhor o seu trabalho, com atividades relacionadas com o futebol e suas variantes. Obviamente que a formação no desporto é fundamental. Os treinadores têm um papel preponderante no desenvolvimento do futebol, neste caso particular no Distrito de Porto Alegre, e nós, Associação de Futebol, estaremos sempre disponíveis para colaborar com o núcleo de treinadores em todas as áreas, em todas as frentes, em todos os eventos, sempre que assim o desejarem. Portanto, contem connosco, contem com a Associação de Futebol para fazer crescer, desenvolver cada vez mais esta modalidade que tanto gostamos e amamos, que é o futebol, e desejar-vos, obviamente, as maiores felicidades. Por fim, e só para deixar aqui uma pequena informação, a Associação de Futebol de Porto Alegre, nomeadamente a sua direção, reúne todos os meses. Nós costumamos descentralizar essas reuniões. Um dos locais onde reunimos é também na Ponte Soura, e o Presidente do Núcleo de Treinadores pediu-me a mim muito recentemente para que a próxima reunião de direção da Associação de Futebol de Porto Alegre pudesse ser neste espaço. Eu quero dizer que este mês de janeiro, o local, neste caso o Conselho do Distrito onde vamos ter a nossa reunião de direção, é no Conselho de Ponte Soura, e portanto será com todo o gosto que a próxima reunião, a primeira reunião de 2015 da direção da Associação de Futebol de Porto Alegre, será realizada neste espaço, se o núcleo de treinadores assim entender. Portanto, muito obrigado a todos, felicidades e muito sucesso para o núcleo de treinadores da Associação de Futebol. Com a palavra do Sr. José Pereira, Presidente da Associação Nacional. Bom, muito boa noite. Eu queria cumprimentar o Sr. Vereador, nosso colega, Presidente da Associação de Futebol de Porto Alegre, também nosso colega, e o Presidente do Núcleo e todos vocês.
Eu andava a pensar, independentemente do apoio que naturalmente o núcleo merece da Câmara Municipal, por via do seu vereador e naturalmente do seu presidente, do presidente do núcleo, do presidente da Associação de Futebol de Porto Alegre, é preciso ter coragem, e vocês tiveram coragem de facto de abrir num distrito, como disse o seu vereador, com tendências a desertificar, mas que naturalmente há sempre alguém que toma nota e toma conta das rédeas e acaba por materializar aquilo que às vezes parece impossível. Escusado será dizer que a mim me dá um gozo muito especial que este núcleo funcione plenamente, porque já andei por estes lados pelo distrito de Porto Alegre e portanto, quando assim acontece, é qualquer coisa de nós também que acaba por surgir no próprio núcleo, de modo que, independentemente das dificuldades que todos nós vamos tendo na nossa vida, há sempre alguém que tenha coragem, como já aqui foi dito, como nós tivemos coragem em outras alturas de levantar o nome da nossa associação, e agora, digamos, através dos núcleos, ela vai criando ramificações, de facto, para que se torne mais forte, mais eficiente e que vá prestando o apoio aos seus associados e que os próprios associados saibam disso, tirar partido também. De modo que os meus votos em primeiro lugar, cumprimentar a Câmara Municipal na pessoa do seu vereador, o seu Presidente da Associação de Futebol de Porto Alegre na pessoa do seu Presidente, um grande agradecimento ao Presidente do Núcleo e todos aqueles que fazem parte deste núcleo e dizer-vos finalmente que a Associação Nacional de Treinadores estará sempre disponível para, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que é possível, daquilo que é realizável, prestar o seu apoio incondicional para que de facto este núcleo se mantenha, porque para nós é extremamente importante e para os treinadores, digamos, é uma marca que ficará para toda a vida, e especialmente para aqueles que estão nesta região. De modo que aos treinadores aqui presentes eu continuo a pedir-lhes que façam, gostem, continuem a gostar de ser treinadores, continuem a gostar do treino e façam dele uma paixão. Muito obrigado. Para terminarmos aquilo que foram as dissertações dos nossos convidados, quero no primeiro momento cumprimentar os órgãos de comunicação social presentes, o Jornal Next do Sul, na pessoa do Sr. Jorge Traqueta, e também a Rádio Porto Alegre, na pessoa do Pedro Canário, cumprimentar todos os sócios deste núcleo de treinadores, cumprimentar os órgãos sociais deste núcleo de treinadores, o Sr. Vice-Presidente do Atlético Futebol Clube filiado na Associação de Futebol de Porto Alegre, aqui presente, cumprimentar a todos os nossos convidados pelo privilégio de nos darem estar presente no dia de hoje. As minhas primeiras palavras, e não me vou alongar muito, porque sabem que eu gosto muito de falar, mas vou cortar um bocadinho aqui o meu discurso. Primeiro, agradecer aos sócios, por uma razão, porque existe núcleo porque há sócios. Nós hoje somos uma meia centena de sócios e este núcleo tem 10 anos por vós. Porque há 10 anos atrás houve um conjunto de mais de 10 pessoas que se lembrou que devia haver um núcleo no nosso distrito. E são essas pessoas que estiveram na gênese do núcleo que não devem ser esquecidas, por isso as minhas primeiras palavras vão para esses elementos. Depois, tão importantes como as primeiras pessoas, as outras que deram vida a um núcleo que estava para terminar. Pessoas também que, ao longo dos últimos 2 anos, muito têm dado a esta casa, têm conseguido conquistar um conjunto de valências que têm feito com que o núcleo não tivesse acabado e tem uma dinâmica interessante, ao nível, certamente, que estará aqui o Sr. Presidente da Associação Nacional de Treinadores que o confirma, seguramente dos núcleos com maior dinâmica neste país. Isso para nós é claramente um motivo de satisfação. Depois, um agradecimento ao município de Pontessor na pessoa do Sr. Vereador e Engenheiro Rogério Alves, porque o município de Pontessor, ao longo da última década, em pleno século XXI, tem mostrado aquilo que são os grandes atributos da sociedade no nosso país. A importância do desporto, a importância dos valores na sociedade, porque são claramente valores que vão ao encontro daquilo que deva ser o homem do século XXI. O homem cada vez mais com um espírito coletivo, com um espírito social, e o desporto traz claramente essas valências. E essas valências são claramente batidas na figura que não é só um treinador, é mais do que um treinador. O treinador do futebol distrital é aquela pessoa que é o treinador, é o massagista, é o diretor, é o pai, é o irmão, é o tio, é o chofer, é tudo e mais alguma coisa.
E vocês são essas pessoas que aqui andam no futebol distrital, que se conhecem com muita gente, que se dão com muita gente e fazem também alguns valores que vos foram dados pelos vossos familiares e os vossos treinadores de antigamente, que o passam também a estas gerações. E vocês têm um papel social fundamental. Daí também, claramente, o meu agradecimento por todo o apoio que o município do Sul tem dado, pelas próprias valências, as próprias qualidades, porque essa aposta também tem sido uma aposta fundamental também em todos os outros agentes desportivos, treinadores incluídos. Uma palavra à Associação de Futebol Porto Alegre, ao professor Nuno e à sua estrutura diretiva, pelo bom trabalho que tem desempenhado neste ano e meio de direção. Têm sido feitos um conjunto de diversas atividades que claramente têm tido forte influência naquilo que são os treinadores, ao nível dos treinadores, ao nível da própria capacidade que o treinador tem que ter, a própria habilidade e atualidade que o treinador vai ter que ter cada vez mais, e esse claramente é um papel que a Associação não tem descurado e tem claramente mostrado muita força. Para além disso, eu já referi isto, a própria maioria dos quadros competitivos e um conjunto de diversas valências tem claramente ajudado o treinador de futebol distrital a ser cada vez melhor. Ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, José Pereira, é bom não esquecermos uma coisa clara. Nos últimos 15 anos, o treinador... Faça favor. Cumprimento e agradeço a sua presença, não só como vice-presidente do Atlético, mas também pelo forte apoio e ajuda que nos deu nesta sede, porque foi você o eletricista de serviço para poder dar nesta sede. Terminaria eu o meu discurso em relação ao Sr. José Pereira, uma amizade já de vários anos e claramente um respeito, mais do que respeito, mais do que amizade, há aqui um conjunto de coisas que me unem a história e que são claramente as principais forças pelas quais os homens na vertente esportiva são. O treinador português, há 15, 20 anos atrás, era um mero treinador de futebol. O treinador português, 15 anos depois, é hoje um dos melhores treinadores do mundo. Reconhecido, não é por nós treinadores, é reconhecido por toda a gente, por todos os setores. Hoje o treinador português tem mais de 2 centenas de pessoas no estrangeiro. O treinador português hoje é reconhecido como um treinador com qualidade e que toda a gente vai ter conhecimentos, e é bom não descurarmos que o trabalho que o Sr. José Pereira tem feito na Associação Nacional de Treinadores tem também ajudado a criar claramente essa valência. Tem sido uma pessoa super preocupada com os treinadores, que tem tido claramente um papel fundamental naquilo que tem sido a valência dos treinadores. E por isso, quero-lhe agradecer a sua presença, agradecer todo o seu apoio, porque você foi fundamental na gênese deste núcleo treinador, porque este núcleo treinador existiu na fase inicial também devido a muita força que você fez juntamente com o conjunto de pessoas que são associadas do grupo, mas também pela forma como você não deixou morrer. E hoje está aqui presente e tem tido sempre presente em todas as ações que tem tido. E para nós, claramente, tínhamos que o agradecer e tínhamos de dar este conjunto de palavras. E termino desta maneira dizendo que só nós, treinadores, é que sabemos o que é ser treinador. Aquela paixão, a custo zero, mas há uma paixão máxima que é superior àquilo que é mais importante do que aquilo que sejam os aspectos monetários. Aquilo que é o último segundo do jogo e aquilo que está a tremer, aquilo que é o último momento da partida, aquele último momento da partida que é pontapé tanto contra nós, a gente sabe o que é ser treinador. É uma paixão ainda para mais, muito mais superior do que propriamente qualquer outra coisa. Por isso, a fita bola já não vai por isso, termino agradecendo a todos a vossa presença, dizendo-vos que este para mim é um momento fundamental para mim e para todos os que aqui estão, porque é um orgulho para nós, 10 anos depois, termos a nossa sede, termos o nosso espaço. Obrigado a todos pela Agora, isto já foi visto, mas olha, ninguém tirou o corte ficou, houve aí um corte. Não, estava... Eu agora, é mesmo esse o aspecto, eu convido o Sr. Presidente da Assembleia Geral do Grupo de Treinadores de Futebol do Distrito de Porto Alegre, além de ser umas considerações, a depois, porque para mim é um gosto extremamente sendo o sócio número 1, a ter a possibilidade de chegar esta bandeira, porque é a nossa placa da inauguração da sede do Grupo de Treinadores. Faça favor. Venha cá comigo. Não, é você primeiro. Por amor, é melhor puxar para este lado, aqui está aqui um bocado inclinado. Faça bem. Ora bem, Sr. Presidente, Sr. Vereador da Câmara Municipal Condutor, Sr. Presidente da Associação de Futebol de Porto Alegre, caro amigo, Presidente da Associação Nacional de Treinadores, Emanuel Palizão, Presidente da Direção, digníssimos colegas e treinadores de futebol. É para mim um prazer imenso estar aqui, não só porque, portanto, tenho participado, tenho tido o prazer de participar ao longo destes 10 anos em todos os aspectos e todo o desenvolvimento deste processo difícil, que é a criação deste núcleo de treinadores, a sua manutenção, a sua evolução e o seu progresso.
Sinto-me extremamente satisfeito e hoje é um dia especial, porque é o dia em que o núcleo pela primeira vez tem uma sede própria. Particularmente agrada-me a ideia, porque eu sempre fui da ideia de que as coisas são do distrito, não precisam de estar em Porto Alegre, embora haja muitas vezes essa ideia de que a capital do distrito tem que ter as coisas. Não, o que é importante é que o dinamismo se estenda por todo o espaço do distrito e, pronto, eu fico sempre extremamente satisfeito por ver que neste momento começa a haver outro tipo de condições, fruto da dinâmica que esta última direção tem implementado, portanto, ao núcleo. Há condições para crescer, há condições para se implantar e ter uma abrangência social, não só no futebol, mas também na cidade de Ponte Soura, uma vez que aqui esta estrada passam por aqui centenas, se calhar, centenas de jovens, não é? E que podem rever aqui, portanto, neste núcleo de treinadores, uma chamada desportiva, uma sensibilização para aquilo que é o fenómeno do futebol e para as aprendizagens. Pronto, eu penso que a seguir vamos ter a Assembleia Geral, portanto, acima de tudo, queria fazer aqui um voto, viva o núcleo de treinadores de futebol do Distrito de Porto Alegre. É núcleo. É tive pena de poder filmar isso. As fotografias além. O senhor quer ter alguma foto assim? Também serve. Epá, eu fui o único que nem sei. Mais este nosso prato. Esta recordação também dos 25 anos da Associação de Treinadores. Muito obrigado. Já podemos vender isto tudo, não? Já temos dinheiro para os próximos anos. E agora, eu não sei se Não há problema nenhum. Você vai entregando aí. entregamos aqui um. Eu já tenho 10 que a última vez que fui à sede lá ao Porto levei 10. Por isso Epá, olha que isso está a ser filmado. O Luke estava logo assim. Se amanhã vai já para o táxi. Simão. Oh, Simão Branco, amanhã isso vai já para o táxi. Meus senhores, obrigado por este momento, é um gosto e esta casa está aberta para todos aqueles que necessitarem dela, quer sejam clubes, quer sejam direções de associações, nós estamos disponíveis para tudo e mais alguma coisa. Muito obrigado a todos, um cumprimento especial à comunicação social que não se esqueça deste momento, sei que o senhor teve ali 15 minutos ali ao frio, mas valeu a pena por este passo. Muito obrigado a todos.